Unidade 3. O território brasileiro. Características gerais e econômicas. Aula 12. Revisão e avaliação. Olá, boa tarde a todos vocês, boa tarde professores presenciais, boa tarde a todos os alunos. Nós estamos na terceira revisão para a nossa terceira avaliação de Geografia. Nós estamos já finalizando quase o curso de Geografia e nessa unidade 3 falando sobre o território brasileiro. A gente vai retomar algumas informações que nós vimos nas duas aulas passadas para fazermos a nossa avaliação corretamente. Boa tarde, professora Ludmila. Boa tarde, professor Jefferson. Boa tarde a todos os alunos e professores presenciais. Então, vamos iniciar a nossa primeira revisão do dia. Estamos retornando para verificar aí a nossa primeira revisão. Vamos relembrar principalmente que nós estudamos sobre as características da formação do território brasileiro. Nessa unidade 3, foram aí verificadas 4 aulas, né, que estavam seguindo esse contexto aí da formação do território brasileiro. Verificamos aí como que ocorreu esse processo de formação aqui do Brasil, do estado do Amazonas. Também verificamos sobre o processo de regionalização e fontes de energia. Então, olha só, na nossa primeira revisão, iremos relembrar o que nós estudamos sobre a formação do território brasileiro, que vem através de vários aspectos econômicos, né, para poder a gente verificar a extensão que ele é hoje em dia. Nem sempre o território brasileiro ele foi do tamanho que é hoje, tá? Passou por um processo de transformação. E uma das atividades econômicas que vai fazer com que isso ocorra vai ser a atividade da cana-de-açúcar, a atividade canavieira. Então, olha só, na atividade canavieira, nós iremos verificar que essa atividade gerou aí altos lucros, né, para principalmente Portugal, que era a metrópole. Ainda na colônia, onde começa a ser explorado o território brasileiro, principalmente com a extração do pau-brasil, e uma delas também vai ser aí a extração da cana-de-açúcar, para ser vendido na Europa. Então, a atividade da cana-de-açúcar, ela vai gerar altos lucros para algumas regiões, principalmente aí a área litorânea. A capitania de São Vicente será uma delas, que hoje a gente conhece como São Paulo. Além disso, né, a gente vai verificar que vai ter essa atividade da cana-de-açúcar muito na região Nordeste, que hoje a gente conhece como Nordeste, principalmente na costa pernambucana, né? Além de a gente verificar essa atividade da cana-de-açúcar na costa pernambucana, também na Baía de Todos os Santos, que vai ficar na região aí principalmente do Recôncavo Baiano. Então, vai ser na Bahia, que hoje a gente conhece como Bahia. Ainda verificaremos que essa atividade, né, vai ocorrer em outros estados da região Nordeste, Paraíba, Alagoas, Sergipe e na Baía de São Marcos, no Maranhão, que a gente conhece como Maranhão, tá, gente? Então, vai ocorrer essa atividade da cana-de-açúcar. Ainda hoje se tem bastante essa atividade canavieira, principalmente quando nós estudamos fontes de energia através dos biocombustíveis. Não vai servir somente aí para, né, ser produzido açúcar, mas também vai servir principalmente como biocombustível hoje em dia, tá? Então, a atividade da cana-de-açúcar, ela foi já muito importante. Então, é nesse momento em que estava acelerado esse desenvolvimento das atividades canavieiras, é que Salvador vai se tornar aí a primeira capital do país, tá certo? Então, Salvador foi a primeira capital do nosso país. Além da atividade da cana-de-açúcar, outra atividade que nós teremos vai ser aí o de mineração. A atividade de mineração vai ocorrer principalmente no século XVII, onde os bandeirantes paulistas eles começam a sair da parte litorânea e começam a adentrar no território que antes pertencia à Espanha. Começa essa exploração, andando aí, verificando o que poderia ser explorado. E é nessa exploração que vão fazer
a extração de minérios. Então, encontraram aí várias jazidas de ouro. Em que região eles vão fazer isso? Principalmente na região central aqui do Brasil, que hoje a gente verifica que são os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Minas Gerais foi o que mais influenciou e é nesse momento também que começam a surgir as primeiras ferrovias, porque era necessário levar esses minérios para o litoral. Então, é nesse período que começam as primeiras ferrovias, tá? Então, o processo de mineração foi muito importante também para estender ainda mais aí o território brasileiro. Além da mineração, outra atividade econômica que nós teremos será aí a extração da borracha, que já vai ocorrer aí no século XVIII, que marcou bastante a região em que nós vivemos, a região amazônica, né? Por quê? Porque também é nessa época que começam a surgir aí as indústrias automobilísticas, e essas indústrias, elas vão precisar de quê? De látex, de borracha, para produzir os pneus. Então, isso vai acabar ajudando no desenvolvimento ainda maior dessa extração da borracha. Como era necessário ter muito, vai ocorrer o quê? A carência de seringueiros na nossa região. E é nesse momento em que vários nordestinos são chamados para virem trabalhar nos seringais. Então, vários nordestinos acabaram migrando para a região amazônica em busca de riquezas, de melhorar de vida, conseguir dinheiro. Mas não é isso que acontece, não, tá? Muitos deles acabaram se tornando escravos dos seringais, porque eles tinham que trabalhar para pagar o que eles consumiam, né? Por exemplo, sua alimentação durante o dia, enquanto estivesse trabalhando, tá? Então, também com esse processo aí da extração da borracha, que começam a sair as pessoas do Nordeste e imigrar aqui para a nossa região, e é nesse momento que começam a surgir os primeiros povoados aqui na nossa área, e também ocorre aí o surgimento de vilas, né? Então, essas vilas, consequentemente, com o passar do tempo, foram surgindo as primeiras cidades. E além da extração da borracha aqui na nossa região, na Amazônia, outra atividade também que vai influenciar bastante no desenvolvimento do território brasileiro, na expansão do território brasileiro, será aí a cafeicultura. A cafeicultura vai ocorrer aí no século XIX, né, onde vai ficar principalmente na região sudeste, tá? Nos estados aí, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Agora, a gente vai verificar que a cafeicultura ela vai ser muito importante para a região sudeste, né, e vendia bastante para outros países. E o principal país que comprava o café do Brasil era os Estados Unidos. Porém, em 1929, os Estados Unidos vai entrar em crise com a queda de bolsa de valores de Nova York, perdendo bastante dinheiro. Então, eles vão ter que cortar aí alguns gastos, diminuir esses gastos. Então, o café ele começa a ser comprado em menor quantidade e isso vai afetar o Brasil, tá? Por quê? Porque os Estados Unidos era o grande comprador e diminuiu aí essa compra bastante. Então, o que os barões do café irão fazer? Eles começam a pegar as riquezas que eles já tinham, né, com a atividade da cafeicultura e começam a trazer aí as primeiras manufaturas, que é quando começa o processo de industrialização no Brasil. No século XIX, vários países já estavam aí passando para a segunda revolução industrial, enquanto no Brasil ainda estava ocorrendo o início da industrialização. Então, o Brasil ele vai ter essa característica de ter uma industrialização tardia, né, em relação a países europeus, aos Estados Unidos. Então, com a cafeicultura, né, passou a esse processo da parte do campo, a parte agrícola, para a parte industrial. E hoje em dia a gente verifica que a região sudeste ela vai ser aí a mais desenvolvida, tanto na parte social, econômica, demográfica, até mesmo quantidade de indústrias
que é bem maior em relação a outros estados brasileiros de outras regiões. Então, a industrialização ela vai surgir aí com o dinheiro do café, que já teve o seu auge também, assim como tivemos aqui com a extração da borracha das seringas. Um outro fator que também vai ajudar nessa expansão territorial vai ser a construção de Brasília, que já vai ocorrer aí principalmente no século XX. Agora, o que a gente observa com a construção de Brasília? Vários migrantes de todo o Brasil começam a ir para a área central, né, para o interior do Brasil, porque até então a maioria das pessoas elas vão viver no litoral nordestino, no litoral sudeste, no litoral do sul, mas várias pessoas elas foram atraídas para a construção de Brasília, né? E as pessoas que construíram Brasília ficaram conhecidas como candangos. Então, é nesse processo que vai ocorrer a descentralização do litoral brasileiro para o interior, porque vai realmente chamar muito a atenção de várias pessoas que viviam no litoral, principalmente o Nordeste. E é nesse momento também que a gente verifica com a construção de Brasília, em que começam a surgir, né, a abertura de rodovias aqui para a região amazônica, porque até então não existia, principalmente ali para os estados de Rondônia, do Pará, né, em que ocorreu esse processo de abertura de rodovias. Aqui no nosso estado a gente sabe que é escasso essas rodovias, não existe quase, ok? Por quê? Porque vai provocar aí grande devastação em áreas florestais, mas isso aí a gente verifica, né, que é outra consequência. Então, é nesse momento em que o até então presidente, né, Juscelino Kubitschek, vai ter essa ideia para que as pessoas elas comecem a habitar o interior do Brasil, não ficar somente no litoral. Por quê? Porque tinha medo de perder terras brasileiras para os países vizinhos que estavam de olho. Então, é nesse momento que começa aí o surgimento de cidades maiores, principalmente de Mato Grosso, né, que a gente sabe que Mato Grosso foi dividido, se tornando aí Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também em Goiás, mas em Goiás já existia o que? Atividade de mineração. Então, isso vai ajudar ainda mais a ocorrer essa descentralização de pessoas, saindo do litoral e indo para o interior, né? Sulistas vindo aqui para a região centro-oeste, para a região sul, da região sul para o norte. Então, a gente verifica que muitas pessoas elas acabaram saindo nessa época e hoje em dia ainda vivem nas terras em que eles acabaram se mudando, né? Naquela época, as terras eram bem mais baratas do que se for comparar hoje em dia. Então, é por isso que existem grandes fazendas nessas regiões também, principalmente no centro-oeste, tá? Agora, ocorrendo todo esse desenvolvimento do território brasileiro, verificamos que a atividade da cana-de-açúcar foi uma delas, da cafeicultura, da extração da borracha, da construção de Brasília, né? A gente verifica também que a mineração ela foi muito importante. Essas atividades acabaram aí colocando, enriquecendo ainda mais o nosso território, porque pessoas que viviam somente no litoral começam a ir para o interior. Então, a gente sabe que o Brasil ele é muito extenso, é o 5º maior país em extensão territorial, vai perder somente aí para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Então, ele é muito extenso, tanto de norte a sul quanto de leste para oeste. Então, a nossa dimensão é enorme e a gente acaba tendo aí densidade demográfica em algumas áreas, os vazios demográficos, porque pessoas elas vão viver principalmente em áreas do litoral, tá certo? Mas, ainda, né, sobre as aulas que nós tivemos, não podemos esquecer aí sobre as fontes de energia. As fontes de energia que nós estudamos estarão classificadas em renováveis e não renováveis. E tudo já fala pra gente, renovável, que tem um ciclo que pode surgir novamente, né? Como plantações, como o sol, como o vento, como a água. Mas também existem aí as fontes não renováveis, em que ocorre o processo em que é necessário milhões e milhões de anos
para aquele produto se compor novamente, tá? Então, olha só, vamos verificar que as fontes de energia renováveis e não renováveis, nas renováveis, elas não vão se esgotar. O exemplo disso é o que? A energia solar, a energia hidráulica, a energia que vem da biomassa. E já as não renováveis vão existir em quantidade limitada aqui no nosso planeta. Como exemplo que nós temos de fontes de energia não renováveis, os combustíveis fósseis e a energia nuclear, onde os combustíveis fósseis estarão classificados em 3. Nós teremos aí o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. O carvão mineral ele vai ser considerado o mais poluente, seguido do petróleo, e o menos poluente, o gás natural. Então, além dos combustíveis fósseis, também teremos aí a energia nuclear ou energia atômica, como nós conhecemos também. Então, isso vai diferenciar aí das fontes renováveis e das fontes não renováveis. Então, vamos relembrar agora quais são essas fontes de energia renováveis em que nós teremos. A primeira delas vai ser a energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica, ela vem através do que? Hidro, né? É água, então eletricidade que vem da água. Mas como que pode isso? Através das usinas hidrelétricas, gente, que utilizarão a força da água dos rios para girar as turbinas e, a partir disso, gerar a energia elétrica. A energia que é gerada pelas usinas hidrelétricas, elas serão consideradas baratas e não poluentes, mas verificamos que o problema que se tem aí em relação às usinas hidrelétricas é o processo de sua construção, onde uma área ela vai ser totalmente alagada. Toda essa área que estiver ao redor aí de uma usina foi alagado, tá? E normalmente se constrói em áreas onde se tem corredeiras, cachoeiras, por causa da queda da água. Mas, vocês verificando essa imagem, que é uma usina, essa barragem que é construída, e que a gente observa aí que é uma área que foi alagada, tá? Pode ser, tinha o curso de um rio aí, porém teve que ser alagada para poder armazenar essa água, né? E a partir dessa água gerar energia, tá? Através das turbinas. Agora, nessas áreas, por que vai ter aí essa alteração ambiental? Porque vai ser alagada, tem que retirar uma parte da vegetação, os animais. Se houver pessoas que moram nessas áreas aí, tem que também ter um certo cuidado. Então, isso que vai fazer com que as usinas hidrelétricas não sejam aí 100%. Mesmo sendo barata e não poluente, né, a gente verifica que o seu processo de construção acaba prejudicando um pouco. A primeira imagem que vocês observam é a usina de Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica atualmente que está localizado na China. E a segunda imagem é a usina que nós temos aqui no nosso estado, a usina de Balbina, tá? Agora, a usina de Balbina ela não vai conseguir gerar energia para todo o estado brasileiro, todo o estado do Amazonas, desculpa. Vai gerar principalmente, né, aí para a região de Presidente Figueiredo, e ainda chega uma parte aqui para a capital. E quais serão os maiores produtores da energia hidrelétrica atualmente? A China será uma delas, até mesmo por causa aí dessas usinas que se tem, as de Três Gargantas, e uma bem maior que ainda está sendo construída atualmente na China. Lembrando que a China aí tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, então é necessário se ter aí bastante energia para ser fornecido tanto para a população quanto pela quantidade de indústrias que a China ela apresenta. Além da China, outro grande produtor dessas energias que vem através das usinas hidrelétricas vai ser o Brasil. Nós estudamos isso principalmente quando vimos aí sobre as bacias hidrográficas, onde se tinha aí a construção de várias usinas hidrelétricas nesses principais rios em que nós estudamos. Além do Brasil, outro grande produtor será aí o Canadá.
O Canadá também te verificou, né, que vai ter vários rios aí no seu território. Além disso, a Venezuela também vai ser um grande produtor que também acaba gerando essa energia e vendendo para o estado de Roraima. Sabe que Roraima aí faz fronteira com a Venezuela. A Rússia também vai ser um grande produtor de energia hidrelétrica, assim como os Estados Unidos da América, ok? Outra fonte de energia em que nós estudamos foi a energia solar. Por que é uma renovável? Porque vem através do Sol, né? E o Sol, que a gente sabe, nunca vai desaparecer, não vai se esgotar, tá? Então, vocês observam estas placas, né? Que são as células fotovoltaicas que captam a energia que vem do Sol para poder gerar essa energia solar, tá? Mas para se ter bastante energia tem que colocar muita placa. Infelizmente ainda não está acessível, né, economicamente para a população, mas seria aí uma ótima opção para a gente e é muito boa aí para áreas rurais em que não tem tanto consumo quanto nas grandes cidades, principalmente aí por indústrias, mas seria uma fonte alternativa de energia, que é a energia solar. Além da energia solar, outra fonte de energia renovável que nós teremos será a energia eólica. A energia eólica vem através dos ventos que nós temos. Então, tem que estar constantemente tendo esses ventos para poder gerar essa energia. E normalmente, né, colocam aí como se fossem esses cataventos, né, que são enormes, muito altos, bem grande mesmo isso daí, né, em áreas litorâneas, onde se venta bastante. Então, a energia eólica será formada principalmente aí pelo movimento das massas de ar que nós teremos, estudamos aí, as massas de ar atlânticas principalmente, tanto da parte polar quanto da parte tropical. Agora, esse movimento de ar, né, vem principalmente aí, vai ser ideal esse tipo de energia para as áreas litorâneas, onde tem aí essa maior quantidade de geração de massas de ar. Outra fonte de energia renovável, além da eólica, da solar e da hidrelétrica que já estudamos, nós também teremos os biocombustíveis. Os biocombustíveis já serão aí os derivados da biomassa. São os vegetais em que nós temos, né, a cana-de-açúcar, as plantas oleaginosas, que são as plantas que têm a capacidade de ter bastante óleo, né, como o girassol é um exemplo. Também a madeira, ela também pode ser utilizada aí para nós termos aí os biocombustíveis. E os mais utilizados serão o quê? O etanol e o biodiesel. Aqui no Brasil, nós utilizamos bastante, né? Enquanto outros países ainda preferem utilizar o petróleo, gerando aí a gasolina, tá? Mas também seria uma fonte de energia renovável, que é uma alternativa futuramente, se um dia acabar aí o petróleo, né, o carvão mineral e o gás natural, que são as fontes de energia não renováveis e que também nós estudamos, né? Fontes de energia não renováveis que vêm aí como os combustíveis fósseis e também como a energia nuclear. Então, o carvão mineral, o que a gente vai verificar? Que vai vir através dos componentes orgânicos sólidos que foram fossilizados ao longo de milhões e milhões de anos. Para nós termos hoje esses combustíveis fósseis, né, existiram animais, vegetação que morreram há milhões e milhões de anos atrás, foram decompostos e hoje, né, está formando aí uma fonte de energia não renovável. Então, o carvão mineral ele vai ser um componente orgânico sólido que vem através dessa fossilização ao longo de milhões de anos.
além do carvão mineral, que é considerado um combustível fóssil, nós também teremos o petróleo. O petróleo, gente, vai ser uma das fontes mais utilizadas hoje em dia, tá? Por quê? Porque ele é utilizado para várias situações, tá? Então, o petróleo, ele vai ter sua origem na decomposição de matéria orgânica, que também foi gerada aí há milhões de anos atrás. E essa formação vai vir principalmente nas áreas dos fundos dos oceanos, mares e lagos. Então, vai ocorrer essa decomposição da matéria orgânica, né? Que ocorreu há milhões de anos, que hoje a gente verifica que serve para a gente como combustível, que é o petróleo. Agora, quais serão aí os produtos obtidos, né, com o petróleo? Em várias áreas a gente verifica que se utiliza o petróleo, tá? Mas de outras formas diferentes, não somente como combustível. Exemplos de produtos obtidos, aí nós teremos o plástico, borrachas sintéticas, fertilizantes, inseticidas, pesticidas, medicamentos e produtos químicos. Mas não são todos os medicamentos, somente alguns. E não é o petróleo que a gente conhece, que aí tem a produção da gasolina, do diesel, não. Passa por um processo, é lógico, para poder ser utilizado aí como esses produtos que eu falei a vocês, tá? Agora, o petróleo, ele pode ser retirado tanto nos oceanos, nos mares, nos lagos, através das petrolíferas, que vocês podem observar, né, na segunda imagem. E na primeira imagem, eles estão fazendo a extração do petróleo na área continental mesmo, né? Imagina aí você encontrar esse petróleo no seu terreno, oh, maravilha que seria. Outra fonte de energia não renovável, né? Além do carvão mineral e do petróleo, nós também teremos aí o gás natural, né? O gás natural, geralmente, ele vai ser extraído de forma conjunta ao petróleo, porque foi o gás que foi formado quando ocorreu a decomposição, né, de matéria orgânica, aí para ser obtido hoje o petróleo. Então, por isso que normalmente também se extrai aí o gás natural. Dentre os três combustíveis fósseis, o menos poluente será aí o gás natural. E o mais poluente que eu falei a vocês será aí o carvão mineral, tá? Então, por isso acaba sendo uma energia não renovável, tá? Por quê? Porque leva milhões e milhões de anos para se compor novamente. E se conseguir se compor, né? Então, outra fonte de energia não renovável, já para a gente finalizando, vai ser a energia nuclear ou a energia atômica também, que nós estudamos. Esse tipo de energia aí tem que ter, gente, uma precaução muito grande para ser utilizado. As pessoas, elas têm que saber utilizar, têm que saber manejar essas usinas, porque ela é altamente radioativa. Pode matar aí as pessoas com o tempo. A energia nuclear, ela vai vir através das fontes primárias radioativas, principalmente aí do urânio, do plutônio ou do tório, tá? Que são fontes primárias radioativas que acabam ajudando na geração, tá, da energia nuclear. Se utiliza muito essa energia, principalmente em países em que não se tem aí grande quantidade de minérios, como o carvão mineral, como o petróleo, como o gás natural, ou até outras fontes. Então, um exemplo que se tem bastante usinas nucleares vai vir do Japão. No Japão, eles consomem muito para poder gerar energia para a população que lá vive. Tá certo, gente? Então, essa é a nossa revisão, né? Verificamos aí todo esse processo de formação do território brasileiro e das fontes de energia renováveis e não renováveis. A sua aula continua no próximo vídeo.